Algumas dicas para ajudá-los no seu estudo. Potência com expoente fracionário. Por exemplo, raiz quarta de 2 na terceira é igual a 2 na 3/4. Aí nós temos a regrinha do Sol, que diz: quem está no Sol, que no caso é o 4, vai para a sombra. E quem está na sombra, que é o 3, vai para o Sol. Por exemplo, raiz quarta de 3 vai ficar 3 na 1/4, porque o expoente do 3 é 1. Raiz quadrada de 5 vai ficar 5 na 1/2, porque quando não tem o índice é 2. Raiz cúbica de 7 vai ficar 7 na 1/3. Radicais semelhantes. 2 ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, 2 raiz quadrada de 3 e 4 raiz quadrada de 3. A parte que está destacada em vermelho não muda, é igual. O índice é 2 e o radicando é 3. Eu posso variar os números da frente, pode ser negativo, positivo, fração, qualquer número, só não posso mudar o radical. Outro exemplo é raiz quinta de 2 e 3 raiz quinta de 2. O que está destacado permanece igual. Simplificação de radicais. Eu posso simplificar os radicais quando o índice e o expoente são divisíveis por um mesmo número. Aqui no caso eu dividi os 2 por 3. Então ficou raiz quadrada de 2 na primeira. Eu não preciso colocar o índice 2, porque a gente sabe que ali é 2 quando não tem nada. Outro exemplo, eu dividi aqui por 4. 4 por 4, o índice vai ficar 1. Quando o índice ficar 1, o radical desaparece. Aí sobrou 3 na segunda, que resolve, que é 9. Quando for uma raiz que eu preciso fatorar, como 54, eu divido por 2, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como o índice é 2, eu vou fazer grupos de 2, dois números iguais. Então, eu vou agrupar 2, 3. Isso vai ficar 3 na segunda, porque 3 vezes 3. Então, ela ficou um grupo de 3 e sobrou um 2 e um 3. Então, eu vou escrever esse grupo num radical e os que sobraram em outro radical. O que está com índice igual ao expoente, ele simplifica, daí esse 3 sai da raiz e o 2 e 3 que permanece na raiz multiplica, fica 6. O mesmo 54 eu vou fatorar, só que agora como o índice é 3, eu vou formar grupos de 3. Então, isso fica 3 na terceira vezes o 2 que sobrou. Esse grupo de 3, por ter índice e expoente igual, simplifica. Aí ele sai da raiz e esse raiz cúbica de 2 permanece. A mesma coisa vai acontecer com 12. Eu fatoro 12, formo o grupo de 2, porque é raiz quadrada, então ele vai ficar 2 na segunda vezes 3. O que ficou índice e expoente igual, simplifica, e aí o 2 sai da raiz, e o 3 permanece na raiz. Se for letra M na terceira, é a mesma coisa que eu ter M vezes M vezes M. Eu vou agrupar de 2 em 2, então vai dar um grupo de 2 e sobra 1. O que ficou agrupado igual ao índice sai da raiz e o outro permanece. Adição algébrica com radicais. Para efetuar a adição algébrica com radicais, simplificamos os radicais e reduzimos os termos que têm radicais semelhantes, que são os que têm o mesmo índice e mesmo radicando que a gente viu antes, somando algebricamente os fatores externos. O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, 3 raiz de 5 e 4 raiz de 5, eles são semelhantes, porque raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 5. Então, eu somo os números de fora. O 3 e o 4, 7, e conservo a raiz de 5. Todas são raiz quinta de 3. Então, eu vou juntar 5 mais 2, 7, mais 1, 8. E conservo o radical. Se os radicais não forem semelhantes, tem que tentar fatorar eles antes. Por exemplo, 18. Fatoro 18, vai dar um grupo de 3 e um 2.
fatora o 50, vai dar um grupo de 5 e um 2. O 3 saiu da raiz, o 5 sai da raiz e vai multiplicar o 2 que está fora. Então, isso vai ficar 10 raiz de 2, que eu vou somar com 3 raiz de 2. Agora ficaram semelhantes. Então, eu posso juntar 13, conserva a raiz de 2. Multiplicação com radicais. Para multiplicar radicais de mesmo índice, devemos conservar o índice e multiplicar os radicandos, simplificando sempre que for possível o resultado obtido. Por exemplo, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Eu multiplico os radicandos, 2 vezes 3, 6, mas é necessário que o índice seja igual. 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Multiplico 2 vezes o 1 é 2, e o 3 vezes o 5 é 15. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 6 é raiz cúbica de 12.